Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura, um canal dedicado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje estarei abordando a anatomia do sistema respiratório, vias aéreas superiores. O sistema respiratório é dividido em duas porções: as vias aéreas superiores, que estão localizadas dentro da cabeça e do pescoço, e as vias aéreas inferiores, que estão localizadas dentro do tórax. Com relação ao sistema respiratório, este é um conjunto de órgãos responsáveis pelo transporte do ar para dentro e para fora dos pulmões. A primeira estrutura do sistema respiratório é o nariz. Então, o nariz é uma estrutura de formato piramidal, a qual está localizada no centro da face. E na sua formação encontram-se ossos e cartilagens. Portanto, o nariz é formado por ossos e cartilagens. Localiza-se no nariz uma região denominada de raiz, que é o local do nariz. Está fixado na face. O dorso do nariz compreende essa região anterior. A pontinha do nariz denominamos de ápice. E nas laterais do ápice localizam-se duas curvaturas, as asas do nariz. E nas asas é evidente a presença de duas aberturas, as narinas. Na região da raiz do nariz, localizam-se os ossos que fazem parte da formação do nariz, que são eles, os dois ossos nasais, mais o processo frontal da maxila, estão localizados na raiz do nariz. No dorso do nariz, localizam-se as cartilagens nasais laterais, bem como a cartilagem do septo nasal. Então, veja que o dorso apresenta as cartilagens nasais laterais, bem como a cartilagem do septo nasal. Nesta imagem, estamos visualizando aqui a lateral do nariz, onde grande parte das cartilagens nasais laterais estão situadas na lateral do nosso nariz. Nas asas do nariz, é visível a presença das cartilagens alares. Veja a presença de duas cartilagens alares menores e uma cartilagem alar maior localizada na asa do nariz. Veja que o ápice do nariz é formado também pelas cartilagens alares maiores. E fazendo a junção, a conexão entre todas as cartilagens alares, há a presença de tecido adiposo e tecido conectivo fibroso. Bom, entende-se por narinas as aberturas localizadas no nosso nariz. Logo que o ar adentra pelas narinas, este alcança uma região de entrada. E uma região de entrada na anatomia nós vamos denominar de vestíbulo. Então, nesta imagem de corte sagital, visualiza-se o vestíbulo nasal, que é a região de entrada do nosso nariz. No vestíbulo nasal, há uma grande quantidade de pelos, e esses pelos que estão no vestíbulo nasal
recebem o nome de vibriças. E as vibriças têm uma função, que é filtrar o ar. Então, o ar que passa pelo vestíbulo é filtrado, primeiramente, pelas vibriças. Muito bem. Vamos para a próxima porção do sistema respiratório, a cavidade nasal. A cavidade nasal está localizada no interior do crânio, para ser mais preciso, no interior da face. Então, nesta imagem, observa-se a abertura piriforme. O significado: abertura em forma de pera. Piriforme significa em forma de pera. Então, a abertura anterior da cavidade nasal é a abertura piriforme. Ora, se há uma abertura anterior, existe também uma abertura posterior. Então, aqui nós estamos observando a região aonde localiza-se a abertura posterior da cavidade nasal. E veja que a abertura posterior da cavidade nasal vai direcionar o ar para o interior da faringe. Agora, a abertura posterior da cavidade nasal recebe o nome de coânos. Então, nesta imagem da base do crânio, é possível visualizar a abertura posterior da nossa cavidade nasal, os coânos. E aqui é um corte frontal, demonstrando a abertura posterior, os coânos. A estrutura que denominamos de septo nasal divide a cavidade nasal em dois compartimentos. Então, as imagens demonstram para nós a presença de uma divisória, o septo nasal, que divide a cavidade nasal em dois compartimentos. Muito bem. A cavidade nasal vai apresentar paredes. Uma parede superior, uma parede inferior, duas paredes laterais e uma parede medial. Então, vamos aos detalhes das paredes da nossa cavidade nasal. Começamos pela parede lateral da cavidade nasal. Notem a complexidade de ossos que estão participando da parede lateral da cavidade nasal. Agora, nesta imagem da parede lateral da cavidade nasal, notem que os ossos foram revestidos por uma mucosa. Então, pessoal, toda a cavidade nasal ela é revestida por uma mucosa. E nesta imagem da parede lateral, notem que os ossos foram revestidos por esta mucosa. Notem que na parede lateral localiza-se 3 formações ósseas com um formato de concha. As conchas nasais superior, média e inferior, que antigamente recebiam o nome de cornetos. Então, são 3 conchas nasais localizadas na parede lateral da cavidade nasal. Vamos voltar para esta imagem e aí você consegue perceber que a concha nasal superior e a concha nasal média são estruturas do osso etimoide. Já a concha nasal inferior é formada pelo osso concha nasal inferior. Muito bem. Agora,
notem que abaixo de cada concha existe um espaço. Espaço esse que denominamos de meato nasal. Então, meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Vejam que o ar cruza abaixo de cada concha, o ar cruza através dos meatos nasais superior, médio e inferior. Então, 3 conchas e 3 meatos na parede lateral da nossa cavidade nasal. Nesta imagem de corte frontal, eu consigo visualizar a concha superior e a concha média, bem como meato nasal superior, meato nasal médio. Veja que a concha superior e a concha média são formações ósseas pertencentes ao osso etimoide. Tudo que está grifado em verde aí na imagem são estruturas do osso etimoide. E aqui embaixo, pessoal, nós temos de cada lado, né, a presença da concha nasal inferior e também a presença do meato nasal inferior. Nesta outra imagem do osso etimoide, a concha superior e a concha média, que são formações do osso etimoide. Muito bem. Na parede superior da cavidade nasal, há vários ossos participando da parede superior. Mas eu gosto de definir a parede superior como sendo uma fenda estreita. E nessa fenda estreita, existem vários ossos, mas eu quero chamar a atenção para um osso que encontra-se na parede superior, que é o osso etimoide. E o osso etimoide, que está lá na parede superior, ele apresenta uma lâmina denominada de lâmina cribriforme ou lâmina crivosa. E notem, no interior da cavidade do crânio é possível visualizar a lâmina crivosa. E essa lâmina crivosa é visualizada por dentro da cavidade do crânio e ela também está situada na parede superior da cavidade nasal. E a lâmina crivosa é toda furada pelos furos localizados na lâmina crivosa, cruzam os neurônios receptores olfatórios que adentram para o interior da nossa cavidade nasal. Então, o ar que respiramos, ao entrar em contato com esses neurônios receptores olfatórios, nós conseguimos perceber os odores contidos no ar. Então, você só consegue perceber os odores contidos no ar se você respirar pelo nariz, porque o ar então vai entrar em contato com esses neurônios receptores olfatórios e você vai interpretar se esse cheiro é bom ou é ruim. Então, a lâmina crivosa serve para a passagem dos neurônios receptores olfatórios. E a lâmina crivosa localiza-se lá na parede superior da cavidade nasal. Vamos conhecer agora a anatomia da parede inferior da cavidade nasal. A parede inferior da cavidade nasal é formada pelo processo palatino da maxila e pelo processo horizontal do palatino.
Notem que a parede inferior da cavidade nasal é a mesma coisa que o teto da nossa cavidade oral. Popularmente, chamamos o teto da cavidade oral de céu da boca. Então, veja que a parede inferior limita-se com o céu da boca. A parede inferior é o céu da boca. Só que céu da boca é um nome popular. O nome anatômico do céu da boca é palato duro. Esta é uma imagem de vista superior mostrando a parede inferior da cavidade nasal, o palato duro. E aqui nós estamos observando de baixo para cima o palato duro, que é a parede inferior da cavidade nasal. Uma parte do palato duro é formado pelo processo palatino do maxilar e a outra parte, a menor parte, é formado pelo processo horizontal do palatino. Muito bem. Vamos observar agora a anatomia da parede medial da cavidade nasal. A parede medial da cavidade nasal é para estar localizada exatamente sobre a linha média. A parede medial da cavidade nasal nós chamamos também de septo nasal. Então, parede medial da cavidade nasal é o nosso septo nasal. Como eu demonstrei anteriormente, o septo nasal, ou a parede medial da cavidade nasal, divide a nossa cavidade nasal em dois compartimentos. Vamos conhecer agora as estruturas que estão participando da formação da parede medial da cavidade nasal. Então, notem que anteriormente a parede medial é formada por cartilagem e posteriormente a parede medial é composta por ossos. Então, a cartilagem do septo nasal mais a lâmina perpendicular do osso etimoide e mais o vômer são as estruturas que formam a parede medial da cavidade nasal. Em outras palavras, o septo nasal. Muito bem. Nas adjacências, nas proximidades da cavidade nasal, localizam-se os seios paranasais, que alguns profissionais da saúde chamam de seios da face, mas o nome anatômico é seios paranasais. Bom, o que são os seios paranasais? São cavidades presentes no interior dos ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são aqueles que apresentam cavidades e que no interior dessas cavidades existem ar. Então, todos os ossos pneumáticos têm cavidades e essas cavidades nós chamamos de seios paranasais. Todos os seios paranasais se abrem no interior da cavidade nasal. Então, existem aberturas que fazem o ar que passa pela cavidade nasal alcançar os seios paranasais. Com relação à função dos seios paranasais, o que se sabe é que estes, por apresentarem uma mucosa semelhante àquela que reveste a cavidade nasal, o ar, quando entra em contato com essa mucosa dos seios paranasais, ele é aquecido. Os seios paranasais também funcionam como uma caixa de ressonância para a nossa voz.
E os seios paranasais também diminuem o peso do crânio. Vamos ver, então, quais são os seios paranasais. Começamos pelo seio frontal. Então, eu tenho uma imagem de vista anterior do crânio, onde esta sombra na cor alaranjada demonstra o local onde está o seio paranasal. Este localiza-se posteriormente ao arco superciliar. Também posso afirmar que o seio frontal localiza-se acima das órbitas. Órbita é a cavidade do olho, né? Então, aqui numa imagem de corte sagital mediano, eu consigo visualizar nesse ponto a presença do seio frontal no interior do osso frontal. No interior do osso maxilar, localiza-se o seio maxilar. Então, esta região grifada na cor laranja demonstra o local onde situa-se o seio maxilar. E aqui foi feita uma abertura na face para demonstrar a presença do seio maxilar, que é considerado o maior seio paranasal. Notem que as raízes dos dentes quase adentram no interior do seio maxilar. Posso afirmar também que o seio maxilar está localizado abaixo das órbitas. Ó. Aqui localiza-se uma órbita e abaixo da órbita a presença do seio maxilar. Se eu voltar para esta imagem, aqui em roxo, ó, abaixo da órbita, a presença do seio maxilar, que é o maior seio paranasal. Seio esfenoidal. O seio esfenoidal localiza-se no interior do corpo do osso esfenoide. Então, na imagem de corte sagital, é possível visualizar no interior do corpo do esfenoide a presença do seio esfenoidal. Ou também é possível visualizar que o seio esfenoidal localiza-se posteriormente à cavidade nasal. E para encerrar os seios paranasais, vamos conhecer o seio etimoidal, que localiza-se no interior do osso etimoide, para ser mais preciso, na região do labirinto do osso etimoide. Notem que o seio formado é composto por pequenas cavidades que denominamos de células etimoidais. Então, as células etimoidais, o conjunto de células etimoidais, vai formar o seio etimoidal. Neste esquema, conseguimos visualizar aqui na cor azul a presença da cavidade nasal e nas adjacências da cavidade nasal os seios paranasais. Seio frontal dentro do osso frontal, esfenoidal dentro do esfenoide, etimoidal dentro do etimoide e o seio maxilar no interior do maxilar. Então, como eu comentei com vocês, os seios paranasais estão nas adjacências da cavidade nasal. Vamos para a próxima estrutura das vias aéreas superiores, a faringe. Então, a faringe pode ser definida como sendo um tubo muscular que apresenta mais ou menos uns 15 centímetros de comprimento,
que inicia na base do crânio e estende-se até o esôfago. Ao longo do trajeto da faringe, esta é dividida em 3 porções. Bom, neste corte sagital, conseguimos visualizar as 3 porções da faringe. Então, em rosa, a nasofaringe. Abaixo da nasofaringe, na cor laranja, a orofaringe. E abaixo da orofaringe, grifado na cor azul, a laringofaringe. Então, estas são as 3 porções da faringe. A porção superior, a nasofaringe. A porção média, a orofaringe. E a porção inferior, a laringofaringe. Neste esquema, nós visualizamos na cor roxa a cavidade oral, em azul a cavidade nasal, em verde a faringe e aqui em laranja a laringe. Então, entende-se por nasofaringe a porção da faringe que comunica-se com a cavidade nasal. Entende-se por orofaringe a porção da faringe que comunica-se com a cavidade oral. E entende-se por laringofaringe a porção da faringe que comunica-se com a laringe. E a laringofaringe também comunica-se com o nosso esôfago, que é uma estrutura do sistema digestório. Muito bem. Então, as 3 porções da faringe, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, estendem-se até as seguintes estruturas. A nasofaringe prolonga-se até o palato mole. A orofaringe estende-se até a epiglote. E a laringofaringe estende-se até o esôfago, ou, em outras palavras, até o músculo esfíncter cricoesofágico. Então, ó, nasofaringe vai até o palato mole. Orofaringe vai até a epiglote. E a laringofaringe vai até o esôfago ou até o músculo esfíncter cricoesofágico. A faringe vai apresentar uma série de comunicações com as estruturas que estão nas suas adjacências. Então, temos uma imagem de corte sagital, aonde percebe-se que a faringe comunica-se com a cavidade nasal através dos coânos. A faringe comunica-se com a orelha média através do ósteo faríngeo da tuba auditiva. A orofaringe comunica-se com a cavidade oral através de uma abertura, o istmo das fauces. A laringofaringe comunica-se com a laringe através de uma abertura, o ádito da laringe. E a laringofaringe também comunica-se com o esôfago. Neste local não
a abertura não tem um nome específico. Então aqui nesta imagem nós conseguimos observar uma série de comunicações existentes da faringe com as estruturas que estão nas suas adjacências. Nesta imagem de vista posterior, é possível verificar os coanos que comunicam a faringe com a cavidade nasal, o istmo das fauces, que comunica a faringe com a cavidade oral, e o ádito da laringe, que comunica a faringe com a laringe. Um detalhe: no teto da nasofaringe localiza-se uma massa de tecido linfático denominada de tonsila faríngea. Então, no teto da nasofaringe localiza-se a tonsila faríngea, que é conhecida como sendo a adenoide. Então, essa tonsila faríngea, ela pode aumentar de tamanho. E quando ela aumenta de tamanho, nós denominamos de adenoide. A adenoide, ou a tonsila faríngea aumentada, tende a obstruir a passagem do ar. Laringe. A laringe é uma porção do sistema respiratório que é formada por um esqueleto cartilaginoso. E esse esqueleto cartilaginoso apresenta várias cartilagens na sua composição e há também vários músculos ao entorno da laringe para movimentar algumas dessas cartilagens. A laringe funciona como uma válvula impedindo a passagem do ar em direção aos pulmões. E a laringe também funciona como o órgão da fonação. Então, a voz é formada na laringe. São um total de 9 cartilagens na laringe. 3 destas 9 cartilagens são pares e 3 são ímpares. Então, as 3 cartilagens pares são as aritenoideas, as corniculadas e as cuneiformes. E as 3 cartilagens ímpares são a tireoidea, a cricoidea e a epiglote. Nesta imagem de vista anterior e nesta imagem de vista posterior, eu consigo demonstrar a presença da maioria das cartilagens da nossa laringe. Então, veja, nesta imagem de vista anterior, a presença da cartilagem tireoidea, que tem um formato de escudo e é a maior cartilagem existente na laringe. Logo abaixo da cartilagem tireoidea, eu encontro a cartilagem cricoidea. E aqui nós conseguimos observar a presença de uma glândula, a glândula tireoide. Acima da cartilagem tireoidea localiza-se a cartilagem epiglote. Nesta imagem de vista posterior fica mais claro a presença da epiglote posicionada acima da cartilagem tireoidea. Notem que a epiglote tem um formato de uma folha. E a epiglote, ela funciona como um tampão
Quando você está deglutindo, quando você está engolindo, a epiglote baixa. E ela baixa para impedir a passagem de alimentos para o interior das vias aéreas. Aqui nós visualizamos a epiglote e aqui ela está aberta para que o ar possa passar da faringe para a laringe. Quando você está deglutindo, quando você está engolindo, a epiglote ela vai baixar até esse ponto aqui, ó, fechando o ádito da laringe para impedir que os alimentos adentrem nas vias aéreas. Nesta imagem de vista posterior, visualizamos a cartilagem cricóidea. E acima da cartilagem cricóidea, a presença das duas cartilagens aritenoideas. E acima das cartilagens aritenoideas, a presença das duas cartilagens corniculadas. A cartilagem tireoidea, ela apresenta duas lâminas, uma de cada lado, e sobre a linha média essas duas lâminas se fundem, formando uma proeminência, denominada de proeminência laríngea, que é visível no pescoço, principalmente nos sujeitos do sexo masculino. A proeminência laríngea é visualizada na parte externa do pescoço. Nos homens, a proeminência laríngea é mais avantajada do que nas mulheres. E a proeminência laríngea é conhecida popularmente como sendo o pomo de Adão ou o gogó, mas na anatomia vamos chamar essa estrutura de proeminência laríngea. Notem que a cartilagem cricóidea está abaixo da cartilagem tireoidea. A sua porção anterior é mais delgada e a porção posterior da cartilagem cricóidea é mais grossa. Então, anteriormente ela é fininha e posteriormente ela é mais grossa. Aqui a epiglote com o seu formato de folha, e não esqueça que a epiglote funciona como um tampão. Bom, o interior da laringe é revestido por uma mucosa. E essa mucosa no interior da laringe apresenta dois pares de pregas. Portanto, de cada lado da laringe localiza-se pregas. O par de pregas superior é conhecido como pregas vestibulares ou pregas vocais falsas. Vestibulares. Vestibular significa entrada. Você faz um exame, uma prova de vestibular para ingressar no ensino superior. Então, as pregas vestibulares estão na entrada da laringe. E são chamadas de pregas vocais falsas porque não são as pregas vestibulares que produzem a voz. Já o par de pregas inferior é chamado de pregas vocais ou pregas vocais verdadeiras, porque são as pregas vocais que são responsáveis pela formação da nossa voz. Então, esta imagem aqui é uma imagem interna mostrando a laringe revestida por mucosa, e essa mucosa
interna apresenta 2 pares de pregas. Em cada lado, você vai visualizar essas pregas. Aqui numa imagem de corte sagital, a prega superior, chamada de prega vestibular, e a prega inferior, a prega vocal. Lembrando que prega vestibular não forma a voz, prega vocal forma a voz. Aqui nós temos uma imagem da glote. Entende-se glote como sendo a parte da laringe que forma a nossa voz. Uma vista superior mostrando a epiglote revestida por mucosa. Aqui nós visualizamos a prega vestibular neste lado e aqui neste outro lado a outra prega vestibular. Um pouco mais abaixo, essa estrutura de coloração um pouco esbranquiçada são as pregas vocais, aonde ocorre a formação da voz. E esta abertura que existe entre as duas pregas vocais, a rima da glote. Agora, pensando no aspecto funcional, observe o estado de algumas estruturas anatômicas quando você está realizando uma respiração de média intensidade. Então, notem as pregas vocais, as pregas vestibulares e a rima da glote. Todas estas estruturas estão abertas. Durante uma respiração forçada, pregas vocais, pregas vestibulares e rima da glote amplamente abertas. Durante um esforço, um exemplo, você está erguendo um saco de cimento, você está fazendo um esforço, você está erguendo um peso. Quando você está erguendo um peso, as pregas vocais estão totalmente fechadas, bem como as pregas vestibulares e bem como a rima da glote. Então, como eu falei anteriormente, a laringe, além de formar a voz, ela funciona como uma válvula, impedindo a entrada ou a saída de ar dos pulmões. Então, quando você faz um esforço muito elevado, intuitivamente você fecha as pregas vocais, as pregas vestibulares e a rima da glote para trancar o ar no interior dos pulmões. Quando você faz um mergulho numa piscina, né, você tranca o ar dentro dos pulmões e para o ar não escapar, essas estruturas estão fechadas. Durante a deglutição, a mesma coisa, né? Pregas vocais, pregas vestibulares, rima da glote e epiglote totalmente fechada. Olha a epiglote baixando para impedir a entrada de alimento nas vias aéreas. Muito bem, ficamos por aqui e espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. Até a próxima, um forte abraço do professor Gustavo Cura.